Pegar a fera. Assassino do tronco de Cleveland. Nome? Desconhecido. Conhecido como. Assassino do tronco de Cleveland, açougueiro louco de Kingsbury Run. Local e período de atividade? Kingsbury Run, em Cleveland, EUA, na década de 1930, Número de vítimas? entre 12 e 20. Condenado? Ele nunca foi capturado pela polícia. Cleveland, Ohio. Hoje considerada por muitos como a cidade mais triste e mais deprimente dos Estados Unidos, estava na boca de todos nos Imavreumissara na década de 1930. Tudo isso se deveu a um misterioso assassino que rondava o bairro mais pobre, conhecido como Kingsbury Run, e deixava para trás os torsos mutilados e ensanguentados de suas vítimas. É claro que, como o assassino nunca foi identificado ou capturado, não sabemos muito sobre seu passado. As únicas testemunhas dos crimes horríveis do assassino foram suas vítimas, a maioria das quais permanece sem identificação até hoje. Não se sabe nem mesmo quando começaram os atos macabros do carniceiro louco de Kingsbury Run. O público tomou conhecimento da existência do misterioso assassino em 23 de setembro de 1935. Foi nesse dia que os policiais encontraram os corpos das duas primeiras vítimas conhecidas do assassino de Cleveland. O que temos? 2 corpos. Este aqui, segundo os legistas, está deitado aqui há cerca de 7 a 10 dias. Identidade desconhecida. E a 10 metros de distância está o outro, que pelos documentos parece se chamar Edward Andrassy. Os legistas estimam que esteja morto há cerca de 2 a 3 dias. Ah, e os 2 clientes estão sem cabeças? Sim, sem as cabeças e os membros. Uma nova busca na cena do crime levou à descoberta das cabeças de ambas as vítimas. Exames posteriores, realizados por patologistas, confirmaram que a primeira vítima estava deitada em um beco na East 49ª Street, com a Praha Avenue, há pelo menos 3 semanas. Além disso, a pele do homem estava coberta com produtos químicos usados para tratar peles de animais. Quanto à data em que o corpo da próxima vítima foi descoberto, há versões conflitantes nos arquivos. De acordo com alguns documentos, ela foi encontrada em 26 de janeiro de 1936, segundo outros, em 7 de fevereiro. No entanto, o mais incomum nesse caso foi o gênero da vítima. Florence Genevieve Pollio era uma mulher. Seu corpo foi mutilado de forma ainda mais brutal do que o das 2 primeiras vítimas. Ela foi privada não apenas de sua cabeça, mas também dos braços e das pernas. Os 6 meses seguintes foram marcados por um aparente sossego, e a vigilância da polícia de Cleveland diminuiu. Entretanto, quando parecia que o misterioso assassino havia desaparecido da face da terra, ou pelo menos da cidade, novas descobertas macabras foram feitas. Em 5 de junho, outro torso foi encontrado. Sem qualquer documentação que ajudasse a identificar a vítima, os policiais e a mídia passaram a chamá-lo do Homem da Tatuagem. Poucas horas depois da descoberta do tronco, a cabeça da vítima também foi localizada. Contudo, investigações posteriores revelaram uma mudança no comportamento do assassino. Isso é interessante. Parece, senhores, que desta vez a vítima morreu em decorrência da decapitação. Anteriormente, o criminoso as decapitava post-mortem. Outro homem morto foi encontrado em 22 de julho. Como mais uma vez não foi possível identificar o cadáver, os policiais o apelidaram de Homem de West Side. O exame dos ferimentos indicou que ele havia morrido mais de 2 meses antes, provavelmente antes mesmo do homem com a tatuagem. Além disso, conforme o patologista, o homem de West Side foi esquartejado ainda vivo. Após menos de 2 meses de calmaria, em 10 de setembro, a polícia descobriu outra vítima do carniceiro louco de Kingsbury Run. Depois do cara de West Side, achei impossível profanar ainda mais os restos mortais de alguém, mas esse cara nunca deixa de me surpreender. Dessa vez, a cena foi realmente assustadora. Num beco, estava a metade dissecada de um torso masculino. Nem a outra metade, nem os membros ou a cabeça foram encontrados nas proximidades. O número de vítimas do misterioso assassino continuava a crescer e a polícia não tinha testemunhas, provas ou sequer pistas que levassem à prisão o criminoso. Enquanto isso, a mídia fervilhava com manchetes sensacionalistas sobre os novos feitos macabros do carniceiro louco de Kingsbury Run. As autoridades da cidade estavam sob crescente pressão pública e, por esse motivo, o próprio Eliot Ness se envolveu na investigação. Ele havia se tornado famoso alguns anos antes com um grupo dos Intocáveis, responsável por prender o mais perigoso gangster da história, Al Capone. Depois de se mudar para Cleveland, Ness assumiu um cargo de alto escalão, supervisionando o trabalho da polícia e dos bombeiros.
No entanto, sua atuação no caso do assassino do torso foi bastante superficial, e seu nome famoso serviu mais para distrair o público e a imprensa do problema real: o assassino esquivo que rondava a cidade. De qualquer forma, a estratégia funcionou muito bem, já que até hoje muitas fontes superestimam o envolvimento de Ness no caso. Após um final de outono e início de inverno relativamente calmos, o assassino voltou a atacar. Os restos mortais sem cabeça de uma mulher não identificada foram encontrados na Euclid Beach, à beira do lago Erie. Curiosamente, o local da descoberta remetia a um caso antigo. Pessoal, não sei se vocês se lembram, mas em 1934 também encontramos uma mulher morta, também não identificada, aqui. Nós a chamamos de Dama do Lago. Será que poderia ter sido uma vítima dele? Os colegas rapidamente desencorajaram essa linha de pensamento, temendo o alarde da mídia e a reabertura de um antigo caso diante da crise já prolongada. No entanto, muitos pesquisadores acreditam hoje que a Dama do Lago pode de fato ter sido a primeira, ou como alguns dizem, vítima zero, do assassino do torso. 6 meses após a descoberta da vítima de Euclid Beach, o corpo de outra mulher foi encontrado sob a ponte Lorraine Carnegie. Mais uma vez, observou-se uma mudança no perfil da vítima e no modus operandi do criminoso. Primeiro, a vítima era negra, e segundo, uma das suas costelas havia sido removida cirurgicamente do seu peito. O exame do cadáver revelou que os restos estavam sob a ponte há mais de 1 ano. Exatamente 1 mês depois, o corpo decapitado de um homem foi pescado no rio Cuyahoga. No dia 8º de abril do ano seguinte, uma perna humana foi vista flutuando pelo mesmo rio. No dia 2º de maio, uma coxa apareceu na mesma área. Após buscas nas redondezas da ponte, os investigadores descobriram um saco de juta. Bem, senhores, conseguimos adivinhar o que temos aí dentro. A sacola continha o tronco mutilado de uma mulher, o pé esquerdo e a outra coxa. O restante do corpo, incluindo a cabeça, nunca foi encontrado. Investigações posteriores revelaram que a mulher estava sob o efeito de drogas no momento da sua morte. O cadáver boiando no rio reacendeu o frenesi da mídia em torno do caso. Para conter a pressão pública e passar a impressão de que ainda estavam empenhados nas investigações, os detetives iniciaram uma busca em larga escala por toda a cidade. Isso levou à descoberta de 2 corpos, uma mulher e um homem, num aterro sanitário na East Nona Rua, em agosto. Os investigadores acreditam que os corpos haviam sido despejados ali meses antes. As vítimas encontradas em 1938 são as últimas oficialmente reconhecidas do assassino do torso. No entanto, por muitos anos, sempre que ocorria um crime brutal e inexplicável, a pergunta voltava à tona: o monstro de Cleveland teria retornado? Esse foi o caso, por exemplo, em 1939, em Los Angeles, quando um homem afirmava ser o monstro de Cleveland, declarou ter espalhado os restos mortais numa floresta. Contudo, após a intervenção da polícia e exames laboratoriais, foi confirmado que eram de fato restos de animais. Apesar do fim dos assassinatos brutais, a polícia não encerrou sua busca pelo criminoso. Em 24 de agosto de 1939, Frank Dolezal, de 52 anos, foi oficialmente preso em conexão com o assassinato de apenas uma das vítimas, Florence Polillo. No entanto, antes que o caso pudesse avançar, o homem morreu repentinamente e em circunstâncias suspeitas enquanto estava sob custódia. Outro suspeito considerado era o Dr. Francis E. Sweeney, um veterano da Primeira Guerra Mundial. Durante o conflito, Sweeney havia servido no corpo médico e frequentemente realizava amputações de membros danificados, o que, segundo alguns investigadores, explicaria a perícia do assassino em desmembrar cadáveres. As suspeitas em torno do Dr. Sweeney foram tão sérias que o próprio Elliot Ness participou do inquérito. Bem, você diz que é inocente? Meu faro diz o contrário. De qualquer forma, não precisamos confiar no meu nariz. Vamos examiná-lo com um detector de mentiras. Sweeney foi interrogado 2 vezes com o uso do polígrafo. Ambos os testes foram conduzidos pelo então especialista Leonard Keeler. Após cada sessão, Keeler concluiu que, em sua opinião, Sweeney era o assassino que Ness e toda a polícia estavam procurando. No entanto, sem provas concretas, Ness decidiu não o prender. Essa decisão pode ter sido influenciada também pelo fato de que o primo do Dr. Sweeney era o congressista Martin L. Sweeney, um adversário político de longa data de Ness, que frequentemente o criticava por não fazer o suficiente para capturar o assassino. O Dr. Sweeney, talvez por causa de traumas reais causados pelo tempo em combate nas linhas de frente da Primeira Guerra Mundial, ou talvez como forma de escapar das suspeitas da polícia, internou-se voluntariamente em um hospital psiquiátrico. Mesmo assim, do conforto do hospital, ele enviava periodicamente cartas ameaçadoras para Ness e sua família.
Sweeney faleceu em 9 de julho de 1964 em um hospital de veteranos em Dayton, Ohio. Até hoje não se sabe ao certo se ele era de fato o açougueiro de Kingsbury Run. Na década de 1990, uma nova teoria começou a ganhar força. Ela apontava inconsistências nos laudos dos patologistas e destacava que cada crime diferia em muitos detalhes. De acordo com essa teoria, os assassinatos de Kingsbury Run não teriam relação entre si, sendo obra de múltiplos autores distintos. A única semelhança entre eles seria o desmembramento das vítimas. Qual seria a verdade? Provavelmente nunca saberemos. Pegar a fera.